Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. A vida pode ser uma caixinha de surpresas, não é? E eu diria que para personagem da história que eu vou contar, a caixinha era pra lá de grande. Um dos maiores sonhos dela era ser mãe. Só que alguns problemas de fertilidade fizeram esse sonho se distanciar um pouco da realidade. Por mais que essa seja uma história que tenha se tornado popular na internet, sem muitos detalhes sobre os acontecimentos, eu posso garantir que você vai sair daqui hoje com muito mais esperança no seu futuro. Isso porque, quando a gente menos espera, parece que o destino trata de nos surpreender com um plano que nunca havíamos imaginado. Os protagonistas do nosso vídeo são Alice e Jorge, um casal que precisou lutar contra as probabilidades para realizar o grande sonho de ter um filho. Como Alice tinha problemas com a fertilidade, as chances de uma gravidez não eram das maiores, mas algumas surpresas a aguardavam no meio do caminho. A mulher passou por vários tratamentos e conseguiu engravidar. No dia que o bebê veio ao mundo, até mesmo os médicos ficaram surpresos. Você quer saber o que aconteceu, não é? Bom, eu só peço que tenha um pouquinho de paciência, porque não faz sentido você saber tão rápido sem entender quem de fato era Alice. Eu posso começar dizendo que era uma mulher trabalhadora, que desde muito jovem era apaixonada por gastronomia. Não é à toa que ela sempre quis ser uma chefe de sucesso quando se tornasse adulta, dona de um restaurante e tudo que manda um figurino. Quanto mais o tempo passava, mais Alice se dedicava para alcançar esse objetivo, até finalmente conseguir entrar em uma universidade de sucesso e poder se jogar no seu chamado de vida. Durante a graduação, a moça se esforçou muito para ser a melhor da sua turma e, quem sabe, da profissão. E mesmo que não chegasse a esse patamar, Alice já estaria tranquila em saber que deu o seu melhor. E que melhor! Ela se formou como a primeira da turma e recebeu diversos elogios e propostas de emprego. Como disse uma pessoa que a viu trabalhando, parecia que as mãos dela faziam mágica. E foi graças a esse talento que Alice saiu da faculdade já empregada em um dos melhores restaurantes da cidade. Ela começou em uma posição simples, mas não demorou muito para que fosse subindo de cargo até se tornar a chefe do estabelecimento. Desse momento para a conclusão do seu sonho foi um pulo. Bastou a jovem economizar direitinho que em menos de 2 anos, Alice estava abrindo o próprio restaurante. Foi uma felicidade na vida dela. Agora, a moça trabalharia da forma que quisesse e ainda poderia contratar seus próprios funcionários para ajudar no negócio. E o que eu quero dizer com isso? Bom, a questão é que a Alice focou tanto em sua carreira e no trabalho que praticamente se esqueceu da vida pessoal. Não no sentido de não ter amizades ou se afastar da família, mas sim de deixar seus passatempos favoritos de lado e não se permitir conhecer um amor. Ainda assim, bem lá no fundo do coração, ela nutria um grande desejo de se tornar mãe. E quando tomou a decisão de se afastar um pouco do trabalho para cuidar de suas outras vontades, Alice teve um pouco de dificuldade em encontrar uma pessoa certa. Ela saiu com alguns pretendentes, mas parecia que não rolava aquela química, uma chama que queima no coração. Foi então que pareceu interessante a ideia de congelar seus óvulos para ter uma garantia no futuro. Só que durante uma consulta com um especialista, Alice descobriu que seus óvulos não estavam com a qualidade necessária para o procedimento de congelamento e que, primeiramente, seria necessário um reforço no organismo.
Por mais que ela tenha ficado um pouco triste ao saber disso, não estava disposta a desistir de ser mãe e deu início a todos os procedimentos indicados pelo médico. Tempos mais tarde, em um dia como qualquer outro, Alice estava em seu restaurante, quando viu um cliente entrar com um amigo. Esse cliente era ninguém menos do que Jorge, o futuro marido dela, mas que na época era apenas um rapaz com quem ela teve um rápido relacionamento durante a faculdade. E eles se conheciam. Bom, então por que não cumprimentá-lo, não é? Acontece que o cumprimento virou uma conversa. A conversa se tornou um jantar, depois outro e mais outro. E esses encontros foram mostrando que, na verdade, os dois tinham mais em comum do que imaginavam. Quando se conheceram na faculdade, a correria dos estudos e trabalho fez com que ambos se afastassem por não terem tempo de deixar um sentimento mais forte se desenvolver. Mas agora, Alice tinha a própria empresa e Jorge havia aberto o próprio escritório de advocacia. Se o tempo um dia foi um problema, naquela época não era mais. E entre tantos encontros e jantares, o casal mal percebeu que essa proximidade foi muito rápida. Bastou um mês para que os dois começassem a namorar e apenas 6 para que mudassem para uma única casa. Mas a questão aqui é que Alice ainda não havia contado a Jorge sobre o seu desejo de ser mãe. Ela estava insegura com a sua própria condição e, principalmente, com a reação do companheiro ao saber desse importante sonho. Foi por isso que ela preparou uma ocasião especial para contar a ele. Alice fez a mesma refeição que os dois comeram no primeiro encontro e Jorge, que não era bobo, percebeu na hora que ela estava escondendo alguma coisa. Só que não havia nada com o que se preocupar, já que a reação de Jorge ao descobrir sobre o desejo de Alice não poderia ter sido melhor. Ele não só ficou extremamente feliz, como ainda disse que sempre sonhou em ser pai. Mas ainda havia a questão da fertilidade da mulher. Mesmo com Jorge a apoiando e dizendo que os dois não desistiriam, 2 anos se passaram e nenhum resultado positivo apareceu. Nossa protagonista fez vários tratamentos e testes, só que parecia que ainda não era o momento certo para eles se tornarem pais. Foi então que, na época em que eles deixaram um pouco de lado esse desejo para cuidar de outras coisas, o resultado tão esperado chegou. O destino finalmente presenteou Alice com seu grande sonho. Algo tão importante que ela decidiu fazer apenas o mínimo possível de exames durante a gestação, para garantir que nada atrapalhasse a gravidez. E como ela não queria saber o sexo do bebê, acabou que esse desejo escondeu outra surpresa. Essa só seria revelada no momento do parto. Você consegue imaginar o que pode ter sido? Eu vou te contar. A questão é que o casal estava muito feliz com todos esses novos acontecimentos. Tão feliz e com medo de alguma coisa dar errado, que Alice até se afastou do trabalho meses antes do esperado para poder evitar estresse. Afinal, os médicos alertaram que aquela era uma gravidez de risco. Foi por isso que, quando a futura mamãe começou a sentir fortes dores na barriga, aos 8 meses de gestação, o casal achou melhor correr para o hospital. Agora, imagine a surpresa deles ao chegar na instituição e descobrir que Alice estava em trabalho de parto. Mais do que imediatamente foram preparados os procedimentos para o nascimento do bebê. E Jorge fez questão de ficar perto da companheira o máximo que fosse permitido. E foi até bom, porque assim ele pôde presenciar o nascimento de sua filha. E também porque ele recebeu em primeira mão a notícia de que não era pai de apenas uma criança, mas sim de 2. Olha que surpresa maravilhosa! Uma menina e um menino pra lá de saudáveis. Acabou que os exames não conseguiram detectar essa informação. E, mais uma vez, a vida mostrou que tinha uma reviravolta guardada. A mensagem que a gente pode tirar de tudo isso é que a perseverança
pode sim mudar nossas vidas. Não deixe de acreditar que é possível alcançar os seus sonhos, hein? Um forte abraço e até a próxima.